Estou lendo um livro sobre o judaísmo e as suas diversas facções e seitas e denominações em si. E esse hino é um dos hinos básicos do movimento judaico tradicional, do judaísmo original. Eles cantam muito esse hino porque eles têm o costume, pode-se dizer, de orar 3 horas por dia. Então, esse é um hino que eles têm preferência e eles citam ele toda manhã, toda tarde às 3 horas e toda noite às 7 horas. Eles citam esse hino e na mente eles cantam ele. Então, é uma coisa muito interessante como esse hino ele é impregnado no judaísmo para lembrar a sua origem desde Moisés, especialmente de Moisés. A escolha de Abraão, mas pega muito peso em Moisés. Irmãos, e hoje nós temos como tema, ou seja, o texto de Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 12. Enquanto estão abrindo, quero dizer assim para vocês, para mim vai ter uma mudança de vida. Eu tenho que aprender agora a parar, né? E aprender a fazer menos coisas e tudo aquilo, não tem mais essas correrias. Então é um novo aprendizado na minha vida. Então o Hilton teve que aprender isso também. Isso a gente aprende bem rapidinho. Aprende Não fazer nada. É um bom consolo, Hilton, é um bom consolo você precisa disso. Né? Mas creio que a Cláudia e o Hildo, a Maria e o Sérgio não conheciam a minha esposa ainda não, né? Então é nossos finais e o nosso começo de conhecermos. Então Isaías capítulo 55, versículo 6 ao 12. E enquanto ainda estão abrindo e verificando esse texto, eu também quero colocar que um informativo para o mês de março já está pronto, e assim que o irmão Antônio vai colocando ele, vocês vão observando. Se tem alguém que precisa fazer uma mudança no seu dia, então troque entre si, tá? Que facilita, porque eu vou estar elaborando o informativo em Blumenau e trago ele cada vez. Vamos supor, março já está pronto, e vindo em março, primeiro domingo de março, que nós temos ceia juntos, estarei ministrando o culto e também a ceia, já estarei trazendo o informativo do mês de abril. Então já estamos sempre adiantando para não ficar uma coisa atrasada e poder organizar melhor. Tá? Então, mês de março, o irmão Antônio já tem o informativo pronto nas mãos para elaborar ele. Irmãos, Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 12. É um texto retirado dentro de um contexto, e dentro desse contexto eu vou estar usando apenas 2 versículos. Esse texto é muito rico na promessa de Deus, na sua forma de trazer para nós a bênção do seu povo, e lembrando ainda, irmãos, especialmente nós vamos chegar nesse ponto, o versículo 7, ao ler o versículo 7, ele é um versículo de grande importância e base para o povo de Israel. O versículo 7. Olhando para todo o contexto hoje que nós estamos vivendo com o povo de Israel, também quero colocar junto logo nesse momento da introdução, esse versículo, ele nos conclama a lembrar que o povo de Israel no mundo inteiro, olhem bem, irmãos, o povo de Israel no mundo inteiro está preparado para voltar a Jerusalém. Impressionante quando a gente olha a história desse povo, a nossa descendência de fé e chamado de Deus a Abraão e sucessivamente aos homens de Deus e aos profetas, até os dias de Jesus Cristo com os apóstolos, essa dispersão dos judeus, do povo de Judá. Hoje, Judá são os judeus que moram em Israel. Esse povo disperso, ele foi
preparado para que em todas as áreas, ouçam bem, em todas as áreas que o mundo precisa ter para uma organização mundial, o povo de Israel está preparado. Em todos os sentidos. Eles têm desde a mais alta cúpula política, financeira, administrativa, até o mais pobre do povo, o povo de Israel está preparado para voltar à terra prometida. E uma das coisas muito importantes que nós temos que lembrar, essa volta à terra prometida está especialmente na faixa de Gaza. Aquela faixa que hoje está dando muito problema de revoluções, mortes, ataques, homens-bombas, esse trecho é a história para o povo de Israel voltar. Eles não precisariam ter esse trecho, o povo de Israel. Eles teriam terra suficiente para viver, para morar e literalmente seguir o plano de Deus. Mas essa faixa de Gaza, que nós ouvimos tanto na televisão, é exatamente essa faixa aonde Deus se manifestou em chamar o seu povo. E eles persistem exatamente nesse trecho da chamada de Deus. Então, quando a gente olha essa preparação desse povo no mundo inteiro, é impressionante como eles seguram essa tradição do chamado deles. Apesar que dentro desse todo esse povo existem muitas diferenças. E sobretudo uma palavra que eu tenho que colocar em parênteses, muitas religiões judaicas. Não é só o judaísmo, é muitas religiões. Então, para eles, as muitas religiões cristãs não é novidade, porque eles também têm muitas religiões judaicas. E aqui nesse texto, agora de Isaías 55, nós vamos ler, e vocês vão observar a presença de Deus nesse texto, mas que nós vamos apenas trabalhar em dois versículos, que seriam o versículo 7 e o 9. Eu passo a ler Isaías 55, versículo 6 ao 12. O 13 é importante, mas nós vamos deixar o 13 fora, fica apenas para o 12. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guardados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu quero só chegar ainda aqui no final. Todas as árvores baterão palmas. Há muitos anos atrás, saiu um pequeno vídeo da natureza louvando a Deus.
E eu já mencionei isso aqui, nós nunca ouvimos essa parte desse pequeno vídeo, mas nós ouvimos ele no Ademar Garcia, numa escola bíblica de férias, aonde as aves batem palmas e as baleias, os sons da baleia são música. E eles se comunicam. E as estrelas dos céus, eles têm suas batucadas. A ciência chegou tão próximo desses sons, e aí quando em Isaías se fala, as aves bateram palmas, tá? Nós com o nosso ouvido, de uma forma nua e simples, nós não conseguimos distinguir isso. Mas os aparelhos da ciência são tão precisos que eles conseguem descobrir e ouvir os sons dos quais nós não ouvimos. Então, quando Deus fala para o seu povo que eles voltarão para novamente ao seu lugar, onde Ele os chamou, haverá alegria na natureza. Tá? Então, podemos imaginar agora transportando essa alegria para a nossa vida eterna. A alegria que tem quando alguém se converte. Lembra que nós encontramos no Novo Testamento que haverá festa nos céus quando uma pessoa se converte. Então, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele mostra o quanto é importante o ser humano estar próximo dele. E como tema, irmãos, para hoje, para nós meditarmos nesses versículos, eu coloquei como a igualdade do homem com Deus. Às vezes a gente deve ficar preocupado. Espera, igualdade, homem com Deus, Deus homem. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem, sua semelhança. E Ele deu para o homem o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio tem uma questão muito próxima com Deus e que se identifica, é o pensar. O ser humano é o único animal no mundo que pensa. Os animais racionais não pensam, eles têm instintos. E os seus instintos demonstram, às vezes, o que eles estão esperando, ou os seus encontros. Especialmente lembrando assim, animais domésticos, especialmente o cachorro. O cachorro, ele muito tempo pode ficar fora de casa, mas quando ele ouve o som da voz da pessoa que o criou, ou que o abrigou, ele se alegra, ele pula, porque está dentro do instinto dele a memória, a lembrança dessa voz. Assim são aves também. Especialmente entre todas as aves, o que mais tem a sua forma de lembrar dos seus donos e do seu lugar onde ele foi criado é o ganso. Tá? O ganso é impressionante na sua forma prática e pessoal. Aí Konrad Lorenz, o cientista alemão, ele se dedicou à criação em saber a identificação do ganso com o ser humano. E aí ele pegou 6 ovos de gansos e os colocou numa chocadeira e todo dia ele foi falando com esses ovos e foi fazendo a virada, porque o ganso vira os ovos, na medida que ela choca, ela vai virando para dar o calor igual, né? Ela fica virando. E aí ela precisa ir tomar banho para molhar as suas penas, para amolecer a casca do ovo. Então, com isso, facilita o nascer do gansinho. E ele fazia o mesmo. E aí eles nasceram, ele ia com eles na piscina, nos rios, nos riachos, e conversando com eles. E um certo dia, como ele era piloto também, ele entrou no seu avião, e entrou e decolou. E por uma grande surpresa dele, quando ele estava no ar de 3.000 pés, os gansos no lado dele voando. Tá? Eles nunca aprenderam a voar com ele com o avião, mas eles foram atrás disso. Então, a natureza, ela faz parte, mas ela tem só o seu instinto. E o ser humano tem essa grande diferença. Ele pensa. Como Deus pensa, que nós lemos aqui,
o homem tem essa particularidade bem próxima de Deus, que Deus deu para ele exatamente esse dom de pensar. E aí eu gostaria de colocar para nós um homem pensante. A gente pensa, puxa, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito aquilo, não é isso? Eu não pensei nisso e aconteceu aquilo. A gente vai se desculpando com o pensamento, ou a gente vai se justificando que a gente não pensou. Então, essa proximidade de pensar do ser humano para com Deus, ele faz o homem estar próximo de Deus. E o homem pode entender a proximidade de Deus na sua vida. Então, essa proximidade que o homem sente de Deus e Deus se dá proximidade ao homem, isso faz com que há uma parceria de vida, uma parceria. Então, aí olhando, o que o homem, ou seja, o que está atrás do pensar? Quando você pensa, o que é que tem no pensamento? Eu gostaria de colocar assim, na introdução, 3 pontos. Nós pensamos o passado, não é isso? Quantas coisas que a gente lembra do passado, né? Muitas diferenças da nossa vida, tudo aquilo. Então o passado, mas é interessante. O passado também, muitas vezes a gente não gostaria de pensar. Tem questões negativas. Questões que não são agradáveis a gente lembrar. Ou questões que nos assustaram. Né? Como nós estamos passando ultimamente em situações bastante complicadas para pensar no ontem. Só declarar um pensar. A questão do terremoto. Tá? A questão do terremoto. Mas quando você estuda e você vai lembrando, espera, na Turquia esse terremoto, na Síria, mas esses mesmos terremotos, da mesma proporção, até 9 graus da escala Richter, aconteceram no Novo Testamento nas igrejas da Ásia. Como Filadélfia foi uma cidade totalmente destruída. E construíram uma nova cidade, totalmente destruída. Pérgamo, a cidade de Pérgamo foi praticamente destruída, e aí eles reconstruíram o velho estilo Pérgamo, onde havia as aulas de ciência e a oftalmologia. E aí uma coisa interessante, mas as moradias do povo foram construídas em novos lugares. E hoje nós somos assustados com aquilo que a gente vê. Então são memórias que nós vamos pensar que são às vezes negativas e às vezes positivas. Então o nosso pensar do passado, ele tem positivo e tem negativo. Mas nós também temos uma habilidade a qual Deus nos deu em pensar no presente, agora. Talvez aqui nós estamos todos sentados aqui, mas alguém está passeando lá fora. Está pensando no mundo lá fora. E agora que eu falei, está todo mundo pensando em alguma coisa lá fora. Então, o pensamento presente, ele faz parte da nossa vida. E aí, essa questão presente, ela representa ações. E esse presente em ações é a presença de Deus em nossa vida. Você sente esse Deus no momento da sua vida. Então, é um pensamento atual. E isso faz parte da oração, como nós lemos no versículo 7, a oração. Mas no futuro, o que é que nós pensamos no futuro? E essa proximidade com Deus são planos. Se você não pensar no amanhã, no teu futuro, como é que você vai projetar o teu dia a dia? Tá? Existe essa forma de pensar do amanhã. E você pensa no amanhã já praticando hoje as suas ações, daquilo que você quer que aconteça. Você planeja. Irmãos, é exatamente o que Deus fez com o seu povo. É exatamente o que Deus fez através de Jesus Cristo para a nossa vida. É esse pensar.
E aí eu gostaria de caminhar com os irmãos dentro desta forma. Qual a diferença entre o pensar de Deus e o pensar do homem? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos deu o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio está uma palavra, o peso muito forte é o pensar. Como Deus pensou no criar o mundo, o universo, Ele pensou muito bem no criar o homem. Mas nesse criar do homem, Deus também percebeu no seu pensar, puxa, Ele deu o direito ao homem dar o nome para todos os animais. Se a gente olhar na Bíblia, está escrito, e Deus deu a ele o poder de dar nome a todos os animais, macho e fêmea. Sabiá, macho e fêmea. Tá? E Deus deu essa habilidade para o homem. E o homem teve que pensar para dar todos os nomes. Mas ali tem algo ainda dentro disso. Nesse pensar entre homem e Deus, nós vamos ver agora uma pequena diferença. Olhando, o pensar de Deus é muito mais alto do que o nosso pensar. Salmo 92, versículo 5 está com ele. Pode ler para nós, Eliseu. Salmo 92, versículo 5. O que nos diz ali? O Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos teus pensamentos. Percebem? Então, os pensamentos de Deus são altos e profundos. No Salmo 92, 5. Nós vamos voltar depois mais uma vez no 92, 5. Então, Deus nessa forma, Ele é soberano. Ele é soberano. Veja o versículo 9 do texto que nós lemos, onde diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele coloca para nós essa diferença através da sua palavra. Nós temos toda a habilidade de pensar, mas nós não temos a habilidade de pensar como Deus pensa. Na verdade, nós somos seres limitados. Temos a semelhança de Deus, mas nós somos limitados. Por que nós somos limitados? Para o homem não se igualar a Deus. Quando o homem tentou se igualar a Deus, deu uma grande confusão. Lembram a Torre de Babel? Babel, na verdade, quer dizer confusão, conflitos, desentendimentos. Isso quer dizer Babel. Então, aí o homem pensou em chegar ao cume onde Deus está, o alto de Deus. Aí vem essa questão, muitas vezes, eu vou nos morros, a montanhas para orar. Isso é uma forma de pensar, eu estou chegando perto de Deus. Isso é um erro nosso pensar, se eu estou nos altos, eu estou perto de Deus. Então a gente está fazendo uma diferença da presença de Deus aonde você está. Então Deus só está, não. Ele está com seus pensamentos em altos e bem profundos, mas Ele está junto no nosso ser. Esta é a igualdade. Deus anda com os seus que Ele criou. Aí um segundo ponto para nós agora, irmãos, está em questão também da largura, profundidade, e os homens são egocêntricos. Eles pensam por si, para si. E Deus não pensa por si e para si. Ele pensa pela sua criação. Pela sua criação. E todas as árvores batem palmas. E aí o segundo ponto, são pensamentos de amor. Aí nós podemos então estar olhando Jeremias 29,
11, Eliseu, Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pensamentos com planos. Isso muitas vezes nós achamos que os planos sou eu que faço. É uma verdade. Eu faço os planos, mas quem dirige os planos é Deus. Nós temos visto ultimamente muitos lados que nos levam a pensar o contrário. Nós planejamos, pensamos que assim está certo, e de repente as coisas dão uma virada de 360 graus. Nós podemos planejar, mas quem dirige o plano é Deus. E o plano, ele é elaborado pelos pensamentos. E aí vem essa questão, os planos de Deus, ou seja, o pensar de Deus, ele está incluso o amor, a paz e a justiça. O amor, a paz e a justiça. Vejamos agora em Zacarias, ainda, 8,15, Eliseu. Resolvi nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá, não temais. Pensei fazer o bem. Percebem? E aí o homem, nesse relacionamento de pensamento, o pensamento do homem nessa altura não é fazer o bem, ou desenvolver o amor, ou a paz e a justiça. O mundo clama por paz. Lembra que eu já falei aqui na igreja, em momentos oportunos, que o mundo paga para ter paz, não é isso? E a igreja não ganha pagamento para promover a paz. A natureza da igreja, a natureza do crente, do cristão em Cristo, é promover a paz. E não esperar troca de favores ou troca de dinheiro. É isso que a palavra de Deus nos coloca. Mas Deus está dentro do pensamento do amor, da paz e justiça. E o homem relacionado a isso é egocêntrico. Quem muito tem, mais quer, não é isso? É uma coisa bem interessante, que a natureza do ser humano, ela é assim, tudo para mim, tudo para mim. Eu lembro assim de situações de brechó na igreja do Costa e Silva. Puxa, brechó já é algo, hoje é moda, né, brechó? Nós temos uma vizinha que transformou a sala dela, da casa dos pais dela, em brechó. A sala toda, uma sala grande, é tudo brechó. Tá? Brechó é uma moda. Até esses dias atrás alguém me perguntou aqui no Canela, pastor, como é que eu consigo arranjar roupas para fazer brechó? E aí eu perguntei para ele, qual o teu pensamento de brechó? Veja bem, pensamento. A gente pensou em fazer brechó infantil, mas eu vejo que o brechó infantil não pega muito, mas o brechó de adultos é melhor. E como é que eu vou conseguir produtos de brechó para adultos? É simples, eu repito. Muito simples. Te candidata nas funerárias. Ele olhou para mim. Funerária? Brechó? Claro. A família não sabe o que fazer com o resto do morto. Aconteceu na nossa família. Nossas mulheres perguntaram o que era alguma coisa da tia. Um pouco daqui, um pouco lá, porque é só acumular. Chamou um brechó de imóveis e brechó de roupas e arremataram tudo. Funerária. Achamos engraçado, mas essa é a realidade. A menina de uma mãe botou, mas foi a mesma coisa. Então vocês notam, irmãos, o pensar do homem é querer mais. E aí, lembrando as questões de brechó, algo que a gente observou, pensando, lembre bem a palavra pensar. Aí vieram que a gente deu chance para escolher roupas sem pagar,
Gente impressionante, eram roupas que não serviam para eles foram acumulando. Me dá. Pastor, posso levar? Silvana, posso levar? Leva. Foi tudo doado, leva. Coisas que não serviam. 2, 3 meses depois, um novo brechó da igreja veio de volta o que eles levaram que não servia. Posso trocar? O pensamento do ser humano é cômico, irmãos. É cômico a situação. Mas esse é o raciocínio do ser humano, o pensar do homem. É egocêntrico. Enquanto Deus pensa no amor dele entre a população, entre a paz da população e a justiça. Ok. O pensamento 3 agora para nós. Os pensamentos de Deus são inimagináveis e profundos. Inimagináveis. A gente não consegue imaginar como Deus pensa. Porque nós somos pessoas extremamente limitadas. Sabe, nós mesmos nos limitamos. Deus não quer que nós sejamos limitados no pensar. Ele quer que nós pensemos no amor, na paz que Ele promove, que Ele dá para desfrutar, e a justiça. Mas nós somos tão limitados que tudo vem a mim. É o ideal. Então agora, nós temos um versículo que é muito importante para nós, Daniel 2:22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Pessoal, o profundo e o Escondido. mais alto. Escondido. Olha a chance que Deus nos dá para nós pensarmos. Ele revela a nós o que está escondido. E aí agora paramos um pouco. Quanta coisa está dentro de nós que está escondido que a gente não pensa. E que nós deixamos de pensar naquilo que Deus nos dá a chance de encontrar. No Novo Testamento nós temos um exemplo muito interessante. Quanto mais fundo você cava, mais tesouros você encontra, não é isso? Tem uma história dos Estados Unidos de um grupo de pessoas que estavam cavando minérios, especialmente o ouro. E a pessoa que se pensou nessa situação de ouro, ele convidou parentes, por parte dele, e disse: vamos investir nessa fazenda a ouro. E nós podemos achar esse ouro. E foi um ano, foi 2 anos, 3 anos, e nada de ouro. Os parentes começaram a desistir, começaram a vender partes dessa fazenda, que era muito grande, no Arizona, para reaver o dinheiro que eles investiram. Mas aquele um que estava persistente nisso, eles diziam: mas o ouro tem que estar nas profundidades. Eu estou pensando em encontrar o ouro. Aí ele ficou sozinho e começou a desanimar. E ofereceu o restante da fazenda para a venda. E conseguiu vender. E as pessoas que compraram continuaram a cavar nas mesmas grutas, minas, e encontraram em uma pepita 2,1 kg de ouro. Sabem quanto cavaram para encontrar 1 metro? Aí, quando ele leu isso no jornal, essa notícia, que era uma das maiores pepitas encontradas nos Estados Unidos, no Arizona, ele colocou a seguinte palavra:
se eu tivesse pensado em cavar mais um metro. Se eu tivesse pensado em cavar mais um metro. E sabem, nós muitas vezes deixamos de ter a bênção de Deus por não pensar mais um tempo de colocação, de devocional a Deus. Somos às vezes tão limitados no pensar que a gente perde a bênção que Deus nos quer dar. Porque nós pensamos, eu tenho o que eu preciso. Ou seja, Deus vai me dar, mesmo eu não pensar adiante. Então o ser humano, ele é limitado. E vejam o que diz Romanos 11:31, Eliseu. Assim também estes agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia, em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. O limitado do ser humano entra no campo da desobediência. O campo da desobediência bloqueia o nosso pensar. Ele nos bloqueia. Por incrível que pareça, desobedecer bloqueia o pensar de Deus sobre a nossa vida e o nosso pensar na comunhão com Deus. O apóstolo Paulo fala isso também para os romanos. Mas voltando um pouco a Daniel. Irmãos, Daniel é uma figura humana que sempre sabia que orar a Deus reverteria em bênçãos. Reverteria em estar junto com esse Deus Criador. Mas espere, irmãos, olhando para esse lado, Daniel não desfrutou essa bênção. Daniel, no seu pensar em orar 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, ele apenas pôde sentir a volta do povo e ele nunca voltou para Jerusalém. Mas ele não foi limitado, ele não foi egocêntrico, não foi egoísta. Ele orou para um bem maior do seu povo, para voltarem, para que esse povo não perca de vista o que Deus pensou fazer com o seu povo, ser um povo exclusivo. E por ser esse povo exclusivo, nós estamos incluídos pela graça de Deus. É por esse povo que nós aprendemos a ouvir a palavra, lembrando os apóstolos e lembrando o próprio Jesus, que morreu por nós. E aí agora, um quarto pensamento. São preciosos. Os pensamentos de Deus são preciosos. Olhem a ausência de valores. É impressionante, irmãos, quando a gente olha para esse lado, como os pensamentos de Deus para você, para mim, para a igreja. Quando o Antônio hoje à noite colocou a abertura, eu fiquei muito grato da maneira como ele abriu. Mas muito mais grato dentro desse momento para mim é quando ele citou Eliseu e Ellen. Não ficou parado na igreja. Ela continuou a caminhar. Aí vem a resposta para nós, o apoio que se recebe. Não é verdade, Eliseu e Ellen? E o apoio que precisam ter. E aí, olhando os pensamentos de Deus, são preciosos para você e para mim. Mesmo que eu me limito a pensar o que Deus quer. Mas Deus também não quer, nesse pensamento precioso dele para conosco, que nós demos um passo maior do que os nossos pés. Quantos caíram já no precipício em fazer um passo maior do que seus pés? Eu tinha uma tia, eu tinha uma simpatia muito grande por ela.
Ela era cunhada do meu pai. A tia Olga. Era uma pessoa sempre prestativa, pronta para ajudar. Ela era cozinheira de festas. Onde ia casamento, ela cozinhava. Claro, ganhava pagamento por isso. Ela tinha uma habilidade de cozinhar. E criativa no cozinhar. Mas algo que nessa mulher, a família toda se preocupava. Meus pais, eu lembro como criança, com meu pai, se preocupava falando isso. E eles moravam de aluguel na casa dos meus pais, que tinha a casa de aluguel do meu pai, de graça. Porque ele via que eles não tinham condições de pagar. O tio Arnoldo não tinha habilidade de trabalhos, muitas vezes. E o pagamento era muito pouco. Então meu pai deu a casa para eles morarem gratuitamente. Então ela sempre ajudava a minha mãe, que nós éramos uma família grande, então a avó também ajudava. Mas a tia Olga, ela tinha um defeito também. Ela sempre acreditava que seria uma mulher que iria ganhar uma loteria. Flávio está cutucando a Karina. Ganhar uma loteria. Irmãos, aí vem o mais bravo agora. Ela já comprava em cima da loteria que ela ia ganhar. Em outras palavras, sempre tinha dívidas. Pela loteria que ela ia ganhar, que ela ia pagar as dívidas. Irmãos e irmãs, morreu assim. Em outras palavras, o pensar dela na vida era sempre fazer um passo maior do que os pés. E tem muita gente que vão à bancarrota pensando nesses pés. Nós temos exemplo comercial ultimamente em nosso meio. Casas Americanas, Casa Marisa, Casa Arapuã. São todas as lojas que comercializavam, lembrando, pensando que vão ser grandes agiotas. É verdade, são agiotas, mas não recebem dinheiro de volta. Porque a agiotagem é crime. E quem é esperto empresta e denuncia, e não ganha o dinheiro de volta. Irmãos, mas os pensamentos de Deus são preciosos. Salmo 139, verso 17. Eliseu, contigo. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Dá para entender esse versículo? É o salmo que fala da nossa formação desde a ventre da mãe. E esse salmo está colocado na lei dos homens, que o ser humano, a partir do momento que ele é fecundado, ele já é cidadão. Vai passar agora, em breve, essa lei, a nível mundial. A partir do momento que você é fecundado, você é cidadão. Você tem direitos. Então vejam bem, ó Senhor, quão preciosos são os teus pensamentos para mim. Irmãos, aí vem uma das questões que eu quero alertar para nós. Nós deixamos de pensar nos pensamentos preciosos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós temos que dizer não para algumas coisas, para que o pensamento precioso de Deus possa ser realizado. É o meu caso no momento. Chegamos no momento de dizer não, pelo devido problema da saúde, não podemos continuar. Não pense, irmãos, que foi fácil para mim. Não foi fácil e não vai ser fácil. Porque eu tenho uma nova missão diante de mim, aprender a ficar preguiçoso. É muito difícil. Ele já falou ali que é fácil? Não é fácil não. Sim. Irmãos, vejam. Por que nós, de repente, pensamos diferente se os pensamentos de Deus são preciosos para nós, irmãos? Os pensamentos preciosos de Deus são bênçãos. Mas que bênçãos são essas?
Se nós olharmos para Josué, no capítulo 22, 23 e 24, lá no final do 24 ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas no capítulo 22 ele diz: escolhemos obedecer a Deus. Escolher obedecer a Deus é dizer: eu estou assimilando os pensamentos pessoais de Deus para a minha vida no dia a dia. Nós em casa temos costume, hábito de orar. Tanto a minha esposa ora por Canela, e eu sempre digo na oração, antes de tomar o café: Senhor, esteja com a igreja do Canela. Antes de tomar café. Estamos lembrando da igreja. Isso representa, em outras palavras, que você está assimilando a preciosidade dos pensamentos de Deus sobre aos teus queridos, a tua família, aos que fazem parte deste grupo. Como lá tem um grupo, aqui tem um grupo, lá tem outro grupo, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Mas fazer parte desse mesmo corpo é saber que os nossos pensamentos têm que estar em conformidade com a vontade de Deus. E quando os nossos pensamentos estão em conformidade com Deus, irmãos, tenham certeza que nós não precisamos temer o inimigo, porque os nossos passos não vão ser maior do que os pés. Aí agora, ainda dessa questão dentro dos valores, nós estamos sempre prontos para ter ausência dos nossos valores diante de Deus, aquela similaridade, aquela proximidade com Deus. E o último pensamento para nós hoje à noite, o quinto pensamento é: são grandes, maravilhosos, incontáveis os pensamentos de Deus. Eu repito, os pensamentos de Deus são grandes, são maravilhosos, são incontáveis. A palavra grande, maravilhoso, nós sabemos, nós conhecemos, na verdade. Você conhece a maravilha da sua vida, a bênção. Lembrando hoje, quando eu cumprimentei a Vanessa, já perguntei pela Jéssica, porque é algo maravilhoso vir agora essa criança dentro da casa. O Gabriel se chamava de tio, né, Gabriel? A Vanessa fala aquela maravilha desse bebê. Mas também podemos saber quão grandes são os pensamentos de Deus em cima de uma criança que está nascendo, uma família, nos projetos, nos planos. Lembrando assim agora, o Arthur está entrando no seu primeiro ano de escola, a nossa neta, a Olivia, entrando amanhã no primeiro dia de aula. O Arthur também vai ter amanhã? Não, já foi segunda. Já foi segunda. Aqueles pensamentos grandes, naqueles pequeruchos, né? Ele vai aprender a ler, escrever, somar, dividir, não é isso? A Sofia está na creche já aprendendo mais coisas. Mas a palavra incontáveis, essa palavra para nós é bem desconhecida. É uma palavra que nós não pensamos muito. Incontáveis. Você perde a soma de contar. Você perde a noção da quantidade. Eu quero lembrar aqui, bem próximo de nós, a Frau Krieger. Ali hoje onde é a Betânia construindo, né? Construindo uma parte da cozinha nova. Ela vendeu a terra dela há alguns anos atrás. E como ela era uma senhora de idade, viúva,
lá tinha jardim, né? Jardinagens, e a Betânia veio lá para comprar o terreno dela. Irmãos, isso o filho dela me relatou. E aí ela disse, mas eu quero vender a dinheiro. Mas quanto é para valer esse terreno? 4 milhões de reais. Era mais caro, mas deixaram por 4 milhões. E ela queria a dinheiro. A dinheiro. Aí trouxeram 4 milhões dentro da casa. 4 milhões dentro da casa. Escoltados. E aí quando ela viu um toeiro de dinheiro, ela disse para o filho, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu pensei que era um montinho. O que eu vou fazer com tudo isso? A quantidade de dinheiro era incontável para ela. Incontável. Nós não podemos imaginar a quantidade que Deus nos quer abençoar. Porque nós somos, pequenos demais, para entender os pensamentos de Deus. É impressionante quando a gente para, irmãos, parem. Quando você está num sinaleiro, quando você está numa fila de trânsito, fila de banco, fila de comércio, de mercado, pare para pensar o quanto se representa a palavra incontável para você. Para nós, o produto do mercado é incontável, porque tem tanta coisa que você nunca vai usar. Mas está lá. Os seus olhos veem. E esse é o pensamento de Deus para você e para mim. Ele quer ser incontável. E por isso os discípulos pediram para Jesus: aumente a nossa fé. Nós só vamos entender o pensamento de Deus incontável quando nós aumentamos a nossa fé. A nossa fé não tem peso, não tem tamanho, não tem largura e não tem profundidade nem altura. A fé simplesmente é o quê? Fé. E os discípulos pediram: aumente a nossa fé. Salmo 92:5, nós repetimos a leitura de novo. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos teus pensamentos. Grandes as obras. Se nós olharmos em tudo quanta beleza existe na obra de Deus, eu fico pensando para mim muitas vezes, quando a gente vê programas de Discovery, de turismo, essas lindas paisagens que são mostradas para nós, em calendários, em fotos, e tudo vai desaparecer, porque a beleza de Deus é profunda. Nós não conseguimos entender o pensamento da profundidade de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. E eu quero dizer assim, para a igreja. E sobretudo, eu vou repetir, para a igreja do Canaã. A soma dos pensamentos de Deus são grandes para nós o Canaã, são maravilhosos para nós o Canaã e são incontáveis. Basta, irmãos e irmãs, nós ter fé. E aí eu volto a ler novamente o versículo 8 e 9 do texto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Irmão e irmã, creia que o pensamento de Deus é abençoar o seu povo. Basta nós querer abrir os braços e receber a bênção de Deus. Essa é a bênção, irmãos, que Deus quer nos dar na nossa vida, na sua vida, na vida de cada um de nós nesta nova semana. Nesta nova semana. A Rosinete veio, mas ela veio porque ela tem o quê? Recebido bênçãos através do trabalho dela. Não é isso, Rosinete? É esse o nosso Deus, que nos quer abençoar no seu pensamento por ti, por mim, por todos nós. Amém, irmãos? Amém. Curvemos a nossa cabeça em oração. Pai Celestial, muito obrigado por estarmos juntos e sabemos que estamos sob os teus pensamentos e muitas vezes não os possamos entender porque nós somos limitados, mas nós te pedimos, aumente em nós a capacidade de pensar dentro da tua vontade, pela tua vontade. Obrigado por esse momento de culto e abençoe, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok.